Olá! Aquela planilha é top, né? Olá, milionários e milionárias, sejam muito bem-vindos. E o nosso vídeo de número 4 eu vou mostrar para vocês como localizar as empresas na bolsa e como analisar essas empresas. E já vamos aí para o nosso primeiro passo, que é como buscar as empresas que estão na bolsa de valores, né? E é uma dúvida bastante comum, tá? Se tu tem essa dúvida, não se sinta diferenciado, porque de fato é bastante comum mesmo. E eu tenho duas ótimas dicas para te encontrar as empresas que estão na bolsa de valores e inclusive identificar mais informações sobre elas. A primeira é que tu pode encontrar a listagem de todas as empresas da bolsa de valores no site da B3. O link vai ficar na descrição aqui. É uma planilha bem completa e inclusive tu pode ver nessa planilha aí quais empresas estão na bolsa e qual a variação que elas tiveram no último mês. E atualmente nós temos mais de 300 empresas na bolsa de valores conferindo essa planilha aí, né? A segunda forma é através do site da Infomoney também. É uma plataforma bem boa, achei bem interessante porque ela separa ainda por setores. Então, se tu está interessado em descobrir, por exemplo, ações de bancos ou ações de indústria, tu vai lá no site da Infomoney, vai ter as empresas classificadas por cada setor, tu escolhe o setor que tu quer e ele vai lá e mostra quais empresas da bolsa estão ali. Então, eu acredito que essas sejam as duas melhores formas de tu encontrar as empresas da bolsa de valores, aí já vai fazer uma filtragem, né, para ver quais empresas tu conhece. Eu acredito muito nisso, que tu deve investir, ou pelo menos buscar sempre investir nas empresas que tu conhece primeiro. Não adianta tu querer investir numa empresa, por exemplo, como o Sync, que tu não sabe nem o que ela faz, né? E aí nós vamos para o nosso segundo passo do vídeo, que é muito simples, que é analisando as empresas da bolsa. Ou seja, muito bem, tu passou pelo primeiro passo, identificou qual empresa tu quer investir e tu vai ver se ela realmente vale a pena investir, né? Afinal de contas, não adianta tu só comprar a empresa achando que porque tu acha legal ou não, né? E aí tu pega o ticker da empresa, que é aquele identificador lá, que são algumas letras e números, e coloca lá em sites como, por exemplo, o Status Invest, tá? Eu vou deixar aqui, o nosso editor que vai deixar aqui, o site do Status Invest. Eu prefiro conferir pelo site do Status Invest, gosto bastante, porque eles têm várias informações mais unidas e apresentadas de uma forma mais fácil. Tem pessoas que usam o Fundamentos, eu não gosto muito porque ele é meio ultrapassadão, assim, sei lá, na minha opinião. E o Trademap, pelo que eu tô sabendo, já está começando a ser pago, então já não vale mais a pena também, né? E aí tu vai considerar alguns indicadores. Vamos lá, o primeiro deles é o ROI. Ele vai apresentar aí se essa empresa gera, quanto essa empresa gera de valor para o investidor, né, em relação ao seu patrimônio líquido, o que é bem interessante para comparar, né? Esses indicadores que eu vou falar, eles são interessantes para te comparar as empresas, tá? Não é uma coisa que tu vai olhar isolado também, ou, por exemplo, pegar um banco e comparar com uma empresa da indústria, que não tem nada a ver, não vai dar muito certo essa comparação. O segundo indicador é o ROIC, que também é bem parecido com o ROI, mas não tem nada a ver, não são iguais, tá? E o ROIC já é mais relacionado ao crescimento, então ele demonstra quanto o investido da empresa em crescimento de fato retornou para os investidores. Ou seja, se essa empresa pegou vários empréstimos, ou sei lá, né, para crescimento, e quanto que essa empresa de fato conseguiu crescer com esses investimentos, com esse endividamento que ela gerou, enfim. O terceiro é a margem líquida, e eu acho bem interessante analisar sempre a margem líquida. Tem algumas pessoas que consideram a margem bruta, tudo bem. Eu prefiro a margem líquida porque é de fato quanto sobra para a empresa descontados a impostos, todos os custos de operação e etc. E esse indicador ele é muito bom para demonstrar se a empresa tem uma certa vantagem competitiva em relação a outras, né, do mesmo setor, né, sempre lembrando do mesmo setor. Mas, por exemplo, se uma empresa do setor de bebidas tem uma margem líquida de 20% e uma mesma empresa do setor de bebidas tem uma margem líquida de 10%, e existe mesmo essa comparação aí, né, não vou citar nomes aqui, quer dizer que a empresa com 20% tem uma vantagem competitiva muito maior em relação a outra, ela consegue gerar mais lucro para a empresa vendendo um produto com quase o mesmo custo, entendeu? Conseguiu pegar o raciocínio. E um outro indicador bem interessante que começou a ser apresentado no site do Status Invest é o CAGR Lucro 5 anos, tá? Vai ficar aparecendo na tela aqui, né? E ele é muito bom porque ele demonstra o crescimento da empresa nos últimos 5 anos, um percentual anual, então de crescimento nos últimos 5 anos, ou seja, se uma empresa teve um crescimento, nesse indicador de apresentar aí que teve 10%, quer dizer que a empresa cresceu 10% por ano, né, nos últimos 5 anos, o que é muito bom. E se tu investe em empresas visando longo prazo, quanto mais a empresa crescer, mais o valor da ação tende a crescer, então é muito interessante. E esse indicador ele é relacionado ao lucro, né? Eu acho que é bem interessante tu sempre relacionar ao lucro, afinal de contas, se a empresa não ganhar mais, não tiver conseguir lucrar mais, cara, ela não vai crescer. E o último indicador aí, não é essencial nesse caso, mas é interessante se for o teu objetivo, é o Dividend Yield. Caso o teu investimento seja mais focado em dividendos,
E assim tu faz uma filtragem das empresas do mesmo setor, por exemplo, escolhi 2 bancos, 2 têm ótimos ROI, ROIC, né, margem líquida parecidos, mas eu quero, né, mais dividendos. Bom, aí tu filtra pelo dividendo, qual tem mais dividendo. E ele pode ser inclusive uma última filtragem, né, nesse caso, desses indicadores que eu citei. Agora vamos para mais indicadores que são de preço, tá? Nesses casos que eu citei antes, ROIC, ROI, margem líquida, quanto maior, melhor, entendeu? O crescimento, quanto maior, melhor. Então, né, sempre foca nisso. Nos indicadores de preço nós temos o PL. Eu acredito que é mais interessante mesmo olhar o PL. Às vezes as pessoas falam... Eu, inclusive, falei em outros vídeos sobre o PVP, mas eu acho que ele não se aplica a todos os casos, então é mais interessante a gente já ver o que se aplica na maioria. E na maioria é o PL, e o PL demonstra quanto que o investidor está pagando pelo lucro que a empresa está gerando. Ou seja, se nós pegarmos 2 bancos, e um banco tem um PL de 10 e o outro banco tem PL de 5, quer dizer que tu está pagando, né? Se tu comprar aquela ação com PL de 5, tu está pagando metade do valor, né, do preço por ação em relação ao lucro que a empresa está gerando. Aquela empresa está gerando o mesmo lucro que a empresa, né, do PL 10, mas tu está pagando metade do preço. O que é bem interessante para te encontrar boas oportunidades de investimento, tá? E sempre analisando empresas do mesmo setor. E por último, nós precisamos considerar os indicadores de valores da empresa, ou seja, né, o valor de mercado da empresa, quanto que ela tem de dívidas, qual que é o patrimônio líquido da empresa. E aí tem alguns comparativos que eu acho bem interessantes de se fazer, né? O primeiro deles é a dívida líquida pelo patrimônio líquido, ou seja, se a empresa tem uma dívida líquida muito alta e não tem um patrimônio líquido muito alto, isso não é um bom sinal, né? Na minha opinião, é uma empresa meio arriscada e eu já descartaria. Ainda eu gosto de considerar sempre o valor do mercado da empresa, né, em relação ao seu patrimônio líquido ou seu ativo circulante. Dá para se considerar os dois, na verdade, mas o patrimônio líquido é mais interessante. E essa comparação ela pode demonstrar se uma empresa subvalorizada, como chama o Benjamin Graham no livro O Investidor Inteligente. Ele sempre fala para fazer essa comparação, né? E se a empresa ela tem um valor de mercado abaixo do seu patrimônio líquido ou do seu ativo circulante, quer dizer que ela tem, que talvez o mercado esteja subavaliando ela, ou seja, esteja considerando ela, né, ela esteja muito descontada. Então pode ser uma boa oportunidade de investimento nesse caso. E por fim, pessoal, a última coisa que eu analiso sempre é o lucro da empresa, tá? E eu só invisto em empresas que têm um lucro recorrente. Tu pode conferir isso no site do Status Invest, vai aparecer aqui do lado. E ali nós podemos ver que tem uma tabela de lucro, né? E não é uma indicação, é claro, se aparecer o nome da empresa, para nós vermos que o lucro da empresa ela pode ser constante, né? A empresa pode ter lucro sempre constante, ou ela pode ter um lucro meio montanha-russa assim, sabe? Essas empresas de montanha-russa eu já não sou mais muito adepto. Na minha opinião, eu prefiro escolher empresas que têm um lucro recorrente, que têm uma crescente de lucro principalmente. E esse vídeo acabou ficando meio extenso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Se tu gostou do vídeo, já salva ele, porque provavelmente tu vai precisar rever ele para te considerar as empresas da bolsa e analisar elas. Então, se tu seguir esses passos, eu acredito que tu pode ter bons resultados com o investimento, sempre procurando boas empresas. Se tu gostou do vídeo, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é bem importante para nós. E deixa um comentário aí se tu ficou com alguma dúvida, se tu gostou do vídeo, se tu considera algum outro indicador ou não considera algum dos indicadores que eu falei. Deixa um comentário aí, tá? Valeu, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou!